As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar.
sol brilhará, os ventos bravios irão se acalmar, tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor, nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma, e por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma, e por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos,
queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizer
cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel, a mais uma reunião de fluidoterapia. Que todos possamos aproveitar os ensinamentos trazidos nessa manhã de hoje, recebendo também o remédio salutar para os nossos males físicos e espirituais. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todos. Hoje o nosso estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, dando continuidade. Hoje o item é o 27, onde o título é Deve-se porfir as provas do próximo quando se pode ou é preciso, por despeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Esse estudo hoje será feito pelo João Dião, trabalhador e expositor da nossa casa. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens.
João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens, esfomeados de paz, reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmo para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Bom dia a todos. Vamos unir os nossos pensamentos nesse momento para orarmos em comunhão de ideais, em comunhão de pensamentos e sentimentos positivos para o início da nossa reunião. Deus, Pai amoroso e justo, Jesus, mestre e amigo, irmão de todas as horas, queridos amigos espirituais que coordenam esta tarefa. Aqui estamos reunidos nesse momento, fortalecidos pela confiança que depositamos nessas bênçãos divinas que sempre nos envolvem a cada dia dessa reunião. Pedimos, Senhor, que nessa manhã possamos estar todos reunidos em Teu nome, vibrando para que esses benefícios que serão trazidos a nós, que estamos nesse momento vinculados a esta reunião, possam também ser irradiados para todos os irmãos que se encontram em aflição. Que a Tua luz, Senhor, ilumine a cada lar que nesse momento se encontra aqui representado por uma pessoa, que esse lar possa ser envolvido em luz,
higienizando cada ambiente espiritualmente falando, trazendo harmonia, trazendo união, trazendo coragem e esperança para todos os que habitam, encarnados e desencarnados. E assim, que esses ensinamentos do Evangelho da manhã de hoje possam nos fortalecer para os embates que forem necessários, para as situações que se nos apresentam, tendo sempre o Evangelho de Jesus como nosso farol, nosso guia, para fazermos escolhas mais acertadas. Agradecemos desde já todo o amparo. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos estudando o nosso Evangelho, o capítulo que tem o título, capítulo 5, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos estudando as provas voluntárias e o verdadeiro silício. Na semana anterior, nós tivemos um ensinamento passado especificamente pelo Anjo da Guarda, em Paris, em 1863, em que ele perguntava ele diz, perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Era um comentário que ele fez com relação a saber se nós podíamos abrandar as nossas próprias provas. Há uma fórmula e jeito para a gente abrandar os nossos sofrimentos, né? Claro, que sofrimentos? Aqueles sofrimentos que são nossas provas, que a gente precisa passar por elas para verificar se aprendemos realmente a lição, né? Hoje, o nosso tema já basicamente é o mesmo, mas tem uma pequena diferença. É uma citação do Espírito Bernardin, no Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863, e é o número 27, né, desse capítulo, que diz assim: deve-se pôr termo às provas do próximo, quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso. Na semana passada vocês viram as possibilidades, as perguntas, se era permitido que a gente abrandasse as nossas provas. Agora, nós vamos estudar aqui, a partir desses ensinamentos do Bernardin, se nós podemos pôr termo às provas do próximo, ou seja, auxiliar aos nossos próximos a que consigam superar as suas provas, né? Ele começa dizendo assim: já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. São as parcelas da dívida que tendes de pagar. Nós sabemos que nós passamos os nossos dissabores, sofrimentos, nunca são casuais, principalmente os problemas sérios de saúde que a gente tem, muitas vezes são provocados até mesmo pelas nossas condições atuais. Se você não se alimenta direito, não toma os remédios que são recomendados, você agrava os seus problemas de saúde. Agora, nem todos os nossos problemas de saúde que nós passamos são relativos a expiações ou provas de problemas acontecidos conosco em encarnações anteriores, né? Algumas são, como eu disse, provocadas pela nossa
inconsciência, porque a gente não cumpre as coisas como devem ser cumpridas a nível de tratamento de saúde, alimentação, enfim, vícios, né? Aí são coisas dessa encarnação, não são necessariamente de encarnações anteriores. Mas ele está se tratando aqui das provas relativas a encarnações anteriores, provas ou expiações. Então ele diz, ele já explica que nós estamos numa terra de provas e expiações. Então, quem está na Terra é um devedor. Se é um espírito, se não for um missionário, é um devedor, senão não estaria aqui. Estaria numa situação melhor, com certeza. A não ser aqueles missionários que passam aqui numa missão específica para isso, né? Espíritos superiores ao nosso nível. Quem está no nosso padrão, vamos dizer assim, no nosso padrão evolutivo, não está aqui em missão, é um devedor. Não existe inocente na Terra, né? Então, diz assim, só que as pessoas imaginam que, com esse pensamento, né, que eles dizem, será que a gente pode e deve, ou pode, aliviar as provas do nosso próximo? Esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas porque podem ter funestas consequências. Ele trata aqui do pensamento do seguinte: todos, sobretudo nós espíritas, sabemos que os sofrimentos não são casuais, que as pessoas precisam passar por provas. Só que, agora a gente vai entrar basicamente no que ele explica. Algumas das pessoas pensam que uma vez que se está na Terra para expiar, logo o sofrimento não é gratuito, é necessário que as provas sigam o seu curso. Ou seja, pessoas pensam desse jeito, que se o indivíduo está passando por um problema muito sério e que pode ser uma prova ou uma expiação a gente não deve de forma nenhuma intervir, porque aquele é um desígnio divino, o Deus estabeleceu aquilo, ele precisa passar por aquilo até mesmo para aprender. Muitas pessoas pensam dessa forma, né? Há outros que chegam a pensar até pior, chegam até a pensar que não somente a gente não deve evitar atenuar as provas do próximo, mas também a gente deve contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando essas provas. Como eu disse, se ele puder sofrer mais do que está sofrendo, vai ser benefício para ele, porque ele vai... Isso é um pensamento terrível, mas tem gente que deve pensar dessa forma, né? Se ele deve sofrer, se ele puder sofrer mais, ele vai pagar mais rápido a sua dívida. Não é bem assim, né? Vamos ver. É um grande erro que ele está explicando aqui. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas por acaso vocês conhecem esse curso que Deus traçou? Quem somos nós para avaliarmos e julgarmos a prova que alguém tem que passar e o tamanho do sofrimento que ele deve ter, o tempo da prova, será que não terminou? Já não está na hora? Sabeis até que ponto que essas provas devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não dizer o sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não vais além disso, a sua prova já terminou. A gente não sabe quais são os desígnios divinos com relação a essas condições, né? Agora ainda vai mais fundo. Ele diz assim: sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, mas para agravar o sofrimento do culpado, mas como um bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça. Como é que a gente pode concluir que as provas que o indivíduo já terminou ou não terminou? Como é que a gente pode avaliar isso, chegar a essa conclusão? Não existe base nenhuma para isso. Outra coisa, será que não somos nós que estamos sendo designados para auxiliar aquele irmão em encerrar aquele sofrimento, porque está na hora de encerrar, é preciso encerrar? Será que nós não temos conhecimento disso? A gente não sabe quais são os desígnios divinos com relação
àquele tipo de sofrimento que a pessoa está passando, a quantidade, a carga que ele deve receber, o tempo que ele deve cumprir dentro daquelas condições de sofrimento. Nós não sabemos. Então, existe uma frase que diz assim: na dúvida, não ultrapasse. Tem nas estradas essas dúvidas. Na dúvida, se a gente não sabe quais são os desígnios divinos com relação à prova que aquele irmão está passando, aquele sofrimento, quem somos nós para imaginar que podemos ultrapassar essa condição e deliberar? Não, ele precisa sofrer bastante porque ele está devendo muito, ele cometeu um crime, né? Injustiça divina, Deus do céu. Eu me preocupo muito com uma frase que eu escuto de vez em quando, algumas pessoas que sofrem o suplício de um crime numa família e que, desesperados, dizem que esperam apenas que seja feita justiça. A justiça vai ser feita, mesmo que não seja feita naquela condição de crime. A justiça da terra, a do Pai, vai alcançá-lo, com certeza. A lei de causa e efeito nos alcança a todos. E outra coisa, aí me preocupa o seguinte: será que naquela frase, eu quero justiça, por trás não diz assim, eu quero vingança? Será que a nossa ideia, eu tenho uma preocupação a respeito da pena de morte, eu já fiz esse comentário algumas vezes, se fizerem um plebiscito no Brasil com relação a saber se a população quer a volta da pena de morte, vai ser um desastre, porque o plebiscito infelizmente vai ganhar. Eu sou francamente contra a pena de morte. Eu não sou contra a pena de morte porque sou bonzinho, sou melhor que os outros. Não é isso. É porque a pena de morte, em vez de solucionar o problema, agrava o problema. Se você condena à morte uma pessoa que cometeu um crime terrível, ele vai para a espiritualidade, lá vai ficar revoltado, e quando voltar, vai voltar o mesmo criminoso. Se você deu uma chance dele se redimir aqui e aprendeu a lição, ele não volta nessa condição de criminoso. Quando ele for para a espiritualidade, se ele aprendeu a lição numa condenação um tempo muito longo, ele provavelmente teve chance de recuperação. Aliás, a cadeia existe para recuperar as pessoas. E no Brasil, infelizmente, a cadeia não recupera. Em geral, ela só agrava, né, a condição moral do indivíduo, pelo fato de estar preso. Então, bom, divagação. Vamos dar continuidade. Daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade a esse tema. Bem, meus irmãos, completando o nosso tema de hoje, então, o Espírito Bernardo diz assim: não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus e é necessário que ela siga o seu curso. Ou então, dizeis mas dizeis ao contrário. Vejamos que meios o nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, o meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e com mais resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez até como expiação, o ato de poder cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. É verdade. A gente não tem como avaliar. Será que não sou eu um instrumento? Aliás, pode muito bem fazer parte, como ele está afirmando aqui, de uma missão minha ou um comprometimento meu na espiritualidade com essa intenção, já programado para isso. Eu não sei como saber. Então, como eu disse antes, aquela frase das estradas, na dúvida, não ultrapasse. Como a gente não sabe qual é o nosso objetivo, qual é a nossa participação naquela condição do irmão, de sofrimento do irmão,
Não ultrapasse. Então façamos o bem. Se nós tivermos, por acaso, com certeza, avaliado errado ou feito o bem quando não deveríamos ter mexido, deveríamos ter deixado como está, primeiro que, se ele tiver, como o pai, o Espírito vai comentar aqui, se ele tiver que passar por aquele sofrimento, não vai depender apenas da minha participação em ajudá-lo. Se ele tiver que sofrer, ele vai sofrer. Se estiver estabelecido que aquele sofrimento vai continuar, por mais que eu faça, por mais que eu colabore, que eu ajude, que ele tem que melhorar, não vou conseguir. E é como ele está aplicando aqui. Será que não é uma prova também para mim, já estabelecida, para me ajudar aquele irmão? E se eu não cumprir aquela prova? Não vou estar, vamos dizer assim, errando na minha condição evolutiva, atrasando o meu progresso? Por que não? Né? Ele completa assim, ele diz assim, auxiliai-vos, irmãos, sempre, pois em vossas provas mútuas, e jamais os encareis como um instrumento de tortura de forma alguma. Este pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Isso é um recado direto para nós. Por que ele disse isso? Porque não é que o espírita seja melhor que os outros, é porque o espírita que é um estudioso da doutrina, ele tem conhecimento disso, ele sabe como é que funciona, ou pelo menos parte do funcionamento da nossa vida na espiritualidade, conhece essas condições e essas necessidades nós conhecemos perfeitamente. Então, mais do que qualquer outro, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mais do que qualquer outra pessoa, os espíritas têm conhecimento disso, sabem, conhecem essa necessidade de cuidar do próximo. Né? Como diz, porque o espírito, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Nós dizemos que Deus é infinitamente justo e bom. Ainda bem que ele sofre, ele é muito infinitamente bom. Um amigo já disse que se ele fosse apenas justo, a gente não ia dar um passo nessa vida, né? De tantos erros que nós cometemos. Mas a bondade de Deus é infinita. Então, ele sabe perfeitamente, a espiritualidade sabe perfeitamente o que está fazendo, não comete erros, porque conhece o futuro, conhece o passado. Ele sabe perfeitamente o que é necessário para cada um de nós. Né? O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Pai, sua justiça, a justiça do Pai, seguirá sempre o seu curso, independentemente das nossas atitudes, das circunstâncias da vida, independentemente de qualquer coisa, a justiça divina vai acontecer e quer a gente que interfira ou não, ela vai acontecer de qualquer maneira. Ele pode, portanto, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação do próximo, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Essa decisão é de Deus, não é nossa. O nosso trabalho deve ser apenas, simplesmente, a nossa preocupação é em fazer o bem. Esquece o resto. Basta fazer o bem é o bastante. Ele complementa dizendo assim, não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma dentro da ferida? De aumentar a dose de veneno para aquela pessoa que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Basicamente é isso. A gente tem que se considerar sempre naquela condição de possibilidade de fazer cessar o sofrimento do outro. Não somos nós para julgar. A gente não tem condição de julgar, não sabe o alcance da expiação do indivíduo, se aquele foi uma prova e uma expiação. E se não foi?
E se é uma consequência de uma falha atual, de um erro, um remédio errado que o indivíduo tomou, ou alimentação inadequada por vícios, não tem nada a ver com a lei de prova, a lei de causa e efeito. Então, é um sofredor. Nós estamos aqui para quê? Para auxiliá-lo a terminar com o sofrimento, né? Independentemente de qualquer condição ulterior, ou seja, se ele só está sofrendo pelo passado ou se é por alguma coisa, alguma falha cometida agora, enfim. Não cabe a nós julgarmos, né? Então ele diz assim, ele diz assim, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar, para fazer cessar aquele sofrimento. Pronto, é o bastante. Resumamos assim, estáis todos na terra para expiar aquilo que nós falamos lá atrás. Não existe inocente nessa prisão da carne, num planeta de provas e expiações como o nosso. Se aqui nós estamos presos, é porque somos todos culpados. Mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos. Segundo a lei de amor e caridade, sim, basta que a gente seguir pela lei de amor e de caridade para que nossos atos sejam compatíveis com aquilo que é necessário que nós façamos pelos nossos irmãos que estejam eventualmente sofrendo. Ficamos por aqui, agradecemos a atenção de todos e vamos dar continuidade, porque esse tema lá na frente tem mais, desenvolve com mais profundidade esse tema que nós acabamos de ler para vocês, que é o tema nos fala dos bem-aventurados aflitos. Semana que vem a gente vai ter aqui também um ensinamento de São Luís a respeito do tema. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Fiquemos em paz, com a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Bom dia a todos. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento em direção à espiritualidade de luz, a Miguel, a Catuíte, os médicos e enfermeiros da espiritualidade que lá trabalham incansavelmente para nos socorrer, nos amparar, nos acolher e nos dar o remédio que precisamos e merecemos. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, ao término de nossa reunião, quero vos pedir, agradecer a presença de nossos irmãos de luz do Centro Espírita Miguel, sempre nos ajudando
com carinho e amor através do Evangelho. Senhor, quero também vos pedir para o nosso planeta Terra e todos os países que o compõem, principalmente neste momento de pandemia. Senhor, abençoe os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais. Quero vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos orgulhosos e egoístas que ainda não acordaram para os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a fé, a caridade. Quero vos pedir também pelos políticos de nossa pátria, a fim de despertarem para as reais necessidades do nosso povo. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, Jesus, e gratidão, Maria.